A pergunta, Atila, é o seguinte: um dos seus vídeos que mais viralizaram no seu canal do YouTube é esse em que você prevê que a gente podia ter mais de 1 milhão de mortos se não tomasse providências urgentes e deixasse funcionando mais do que o essencial para o país não parar. Eu queria que você dissesse em que modelo está baseada essa tua previsão, que também acabou sendo confirmada e até superada pelo estudo do Imperial College de Londres da semana passada, e se você acha que depois disso a gente tomou providências que nos tiram dessa zona quase apocalíptica que você previu. Quando qualquer tomador de decisões, quando qualquer político, sanitarista, alguém que vai tomar decisões que afetam a vida das pessoas, vão tomar uma medida hoje em dia, eles dependem disso, de olhar para o passado e de perguntar para a ciência o que a gente prevê. E o que mais está em alta hoje em dia, que a gente tem mais condições de fazer, são os modelos e as previsões epidemiológicas para saber o que é o potencial de infecção das pessoas. Então, essa previsão que eu fiz, na verdade, não fui eu que fiz. Eu peguei a previsão do Imperial College, que é um grupo de epidemiologia de mais de 50 membros mundiais, que informa a OMS, que informa uma série de países, que levantou um estudo para responder para o governo inglês o que aconteceria se a Inglaterra não parasse. E o que eles falaram foi que, dado o potencial de quase todo mundo pegar a Covid, e dado uma mortalidade de pelo menos 1%, que é o que se estimou na China e em outros países agora, Itália e Coreia do Sul, o número de pessoas que iam morrer na Inglaterra, no Reino Unido, seria pelo menos 500 mil de pessoas se nada fosse feito. Porque tem as pessoas que morrem da doença e tem as pessoas que morrem porque o sistema de saúde não dá conta de atender qualquer outra coisa. Então, não vai ter ambulância para ninguém, não tem atendimento para quem sofreu um acidente de carro, não tem leito para colocar ninguém em hospital, por aí vai, porque é uma doença que hospitaliza muitas pessoas. E a projeção deles para os Estados Unidos era de pelo menos 2,2 milhões de americanos, se nada fosse feito para lá. Então, uma extrapolação grosseira para o Brasil, sem levar em conta a faixa etária e outras coisas, seria 1 milhão de mortes, pelo menos, se não se fizesse nada aqui. Hoje não, domingo, dia 29 de março, o Trump citou esse mesmo estudo, falou que eles esperam pelo menos 100 mil americanos mortos, dado o curso atual da doença lá, com eles fazendo o que eles podem fazer, entre 100 e 200 mil, e se eles não fizessem nada, seriam mais de 2 milhões, o que bate muito bem com os números do Imperial College, mesmo que tenha sido a equipe da Casa Branca que montou o estudo dele. Foi o número que eu citei, foi o número que me assustou, e o que mais me assustou não é esse número, na verdade, porque eu acredito que todos os países estão fazendo alguma coisa. Então é difícil da gente caminhar para esse cenário, mas é porque o intervalo de tempo em que isso acontece é muito curto. Então, tem erros de casa decimal, pode ser que seja 1,2, 1,5, 1,15, qualquer coisa assim, mas em ordem de grandeza é disso que a gente trabalha, é nisso que a gente trabalha. E o tempo para isso acontecer é daqui para agosto, no máximo. Então, assim, mais do que o teto, que pode ser um desastre, e a gente pode empilhar desastres para estimar, o intervalo que a gente tem para agir é muito curto. E essa é a grande urgência, foi isso que me deu essa ânsia de correr e fazer esse vídeo, de correr e falar para as pessoas do que pode acontecer se nada fosse feito. Até então, o Brasil não estava tomando medida nenhuma. Felizmente, em questão de dias, a maioria dos estados, agora todos já pararam, entraram em quarentena, reduziram a circulação das pessoas, mas porque o intervalo de ação era esse mesmo. E, assim, 1 ou 2 semanas mais para frente, representa lá depois algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas que não precisavam ser perdidas por causa disso. Eu não sei se é possível ser igual à China, nem desejável. Eu acredito que o mundo inteiro está passando pelo que está passando por menosprezar o que a China fez, em vários sentidos. As pessoas às vezes entendem que eu estou defendendo a China, eu só estou levando a China a sério. Eu estudo o vírus há muito tempo, trabalhei de longe, usei a SARS, que foi o outro coronavírus que circulou em 2003, como modelo epidemiológico. Ela é o grande modelo de estudo do que poderia ser uma pandemia pelos últimos 17 anos e foi ultrapassada agora pela Covid. E a China passou pela SARS, a Coreia do Sul passou pela MERS, que é um outro coronavírus, e foi a mais bem preparada para responder agora super cedo. Singapura passou pela SARS e está super bem preparada para responder agora cedo. E eu acompanho os estudos que são publicados desde 2005, no mínimo, de pesquisadores da China e do mundo inteiro, coletando coronavírus lá, falando, olha, existem vírus parecidos com o vírus da SARS, que circulam em morcegos por aqui, e se eles voltarem a circular em pessoas, isso vai ser um problema enorme. Desde então, todo mundo condena o mercado de pescado chinês, o hábito que a China tem de venda de animais silvestres em espaços de feira, onde as pessoas têm animais de criação e animais que eles caçam e põem tudo junto e preparam, tratam com a mão. Os próprios pesquisadores chineses chamam isso de uma bomba relógio há 15 ou mais anos
Então eu sei o que eles estavam vendo já. Para detectar uma doença respiratória tão cedo como a China detectou, você tem que ter um sistema de vigilância enorme. Existe um impulso, como aparentemente aconteceu mesmo na China, de silenciar quem aponta um problema, de dizer que o problema não é esse. E a gente está vendo isso no mundo inteiro, não só na China, quando a Covid começou, mas você imagina se no resto do mundo as pessoas têm como ver o que aconteceu e já estão negando que isso é um problema, o que não foi na China para autoridades. Mas eles responderam muito seriamente no começo. Como você disse, antes de ter 1000 casos, eles já pararam Wuhan, mas pararam de trancar as pessoas em casa e ninguém poder pôr o pé para fora. O comitê da OMS, o comitê científico que foram avaliar como foi a resposta da China, então não sou eu dizendo como que foi a resposta deles, é o comitê que avaliou, fala que foi a resposta mais rígida, mais ágil, mais complexa e mais bem coordenada que a humanidade já viu para conter uma pandemia. Então, é a segunda maior potência do mundo, deslocando todos os recursos para um ponto, porque ao contrário do resto do mundo, eles só estavam com casos começando em Wuhan, não é como a gente que está em vários estados, com uma resposta desse nível de um Estado autoritário que tem um poder de coerção e de trancar as pessoas em casa que país democrático nenhum sonha em ter. E com isso, eles só tiveram 80 mil casos e 3 mil mortes. Então, sabendo do que eles já estudavam e sabendo da seriedade da resposta deles, que com certeza quase país no mundo tem condições de dar uma igual, e a maioria dos cidadãos provavelmente não queria passar por uma resposta dessa, era de se esperar que em qualquer outro lugar que o vírus caísse, ele faria um estrago muito maior. Você acha que a posição, né, do governo pode dificultar a implementação dessas medidas de mitigação da disseminação do vírus? Eu acho que vai contra o que todos os líderes mundiais estão fazendo. Eu sei de um líder mundial que está dizendo que Covid não é nada e que o país não está tomando ações contra, que é a Bielorrússia. Que a recomendação eu não sei nem se é presidente lá, mas a recomendação dele é de que sauna 3 vezes por semana e lavar as mãos com vodka resolve. Não resolve. Tem que lavar bem as mãos com sabão mesmo. Mas a gente vai ver. Vai ter um país no mundo para mostrar o que acontece quando ninguém faz nada. Né? O Imperial College renovou as estimativas deles para o mundo todo. O que eles apontam para o Brasil, se não fosse feito nada, é 1,15 milhões de pessoas mortas ou algo assim. Tem outras estimativas diferentes para cá. Mas, em última análise, sendo muito pragmático agora, nesse momento, o que a gente depende é de que ações estão sendo tomadas. Os estados todos pararam circulação, puseram as pessoas em quarentena, restringiram comércio, restringiram tudo. Então, eu sinto que a gente está num momento em que a casa está pegando fogo, a gente quer tirar todo mundo de casa para não perder ninguém nessa. E não me importa se quem acendeu o fogo agora ou se o bombeiro que está lá fora é de direita, de esquerda, vota em quem não vota, ou o que ele quer. Estão tomando ações para fazer isso? Tá ótimo. Se estiver atrapalhando esse tipo de ação dos estados, está atrapalhando o que o mundo inteiro está fazendo. Se os estados estiverem agindo independente, se torna irrelevante, para falar a verdade. A Coreia, por já ter passado pela MERS no passado, por passar por um outro surto de coronavírus, que morreram, acho que 38 coreanos, foi um executivo que foi para o Oriente Médio, contraiu o coronavírus, que também pode virar uma pandemia e é preocupante. Chegou na Coreia, passou por 3 hospitais e infectou toda a equipe médica que atendeu ele e morreram 38 coreanos. Eles foram muito criticados por isso em 2015 e se prepararam para qualquer outro problema depois. Então, eles são um país que respondeu melhor agora porque já estavam pré-imunizados, não fisicamente, fisiologicamente, mas socialmente, para se preparar para o que vinha. Eles mostram o que é andar com essa lanterna. Não tiveram que parar. Eles conseguem saber quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas têm o coronavírus, antes delas transmitirem e conseguiram não parar a atividade econômica. Qualquer cenário, de qualquer saída que a gente quiser imaginar, depende de fazer o que a Coreia está fazendo, que é testar. Teste. Testar todo mundo sem parar. Isso é a lanterna. Sem essa lanterna, o que a gente pode usar é uma vela, que é ficar parado e ver quantas pessoas estão chegando até você com complicações hospitalares, que é o que o Brasil está fazendo. Então, o Brasil, muito cedo na pandemia, parou de fazer teste para todo mundo que estava chegando de países e falou, não, agora a gente só vai ver hospitalizados. Me marcou muito, inclusive, foi uma das coisas que me motivou a fazer a live, o Brasil ter mudado tão cedo para uma situação dessa que diz que a gente quase não tinha teste por aqui. E você dá conta de quem está hospitalizado, é ter um intervalo de 2 semanas entre a pessoa contrair o vírus e ter as complicações que levam ela a ser hospitalizada, é perder as outras 100 pessoas que podem ter se contaminado na cadeia de transmissão até essa pessoa manifestar sintoma e é deixar essas pessoas chegarem até você. É literalmente a vela e só ver quem está ao seu redor.
E tem mas a até situação... essa medida está subnotificada, não é? Assim, não está tendo teste para todo mundo mesmo. Não, mas isso é a situação do mundo inteiro, na verdade. Dá para ver isso pela letalidade do vírus. A Coreia aponta para quem está infectado e ela tem um índice de letalidade de quase 1%, quer dizer, ela está vendo muita gente saudável e alguns morrendo. A maioria dos outros países estão em alguma faixa entre 3% e 5%, como o Brasil, que é essa correria do vamos ver e diagnostica, não diagnostica, sabe, não sabe. O mundo está nesse estado de choque agora. E tem um estado que é o da Espanha e o da Itália, onde nem essa lanterna você tem, nem a vela você tem, o sistema de saúde já faliu, e são as pessoas que estão morrendo que vão dar uma estimativa da possibilidade de quantas pessoas são. Mesmo assim, a Espanha também já chegou nesse ponto, uma vez que o hospital lota, parte dessas pessoas morre em casa. Então, eles só vão descobrir a letalidade real pela estimativa de mortos inesperados depois. E isso é o normal, não estou dizendo que é o aceitável. Mas mesmo aqui, se a gente voltar agora, tem uma pesquisadora da Fiocruz apontando que o Brasil já tinha mortes por pneumonia subestimados ou acima do normal tem alguns meses. Se isso tivesse acontecendo desde muito antes, eu não sei bem o prazo, não condiz com a situação de Covid que a gente tem aqui. Teria que ser fevereiro, março, para bater com o que a gente tem da epidemia, mas é normal isso. Por isso que eu falo que a China conseguir perceber um surto de doença respiratória em dias, quando ainda está nesses poucos casos, é um feito absurdo. Porque a gente tem aqui, às vezes, 200, 500 mortes no país por causa desconhecida de pneumonia, e é normal. A China pegou isso com 5. Mas o Brasil é um país muito diferente. Sim. Né? O país é um país de dimensões continentais, com uma diversidade todas possíveis, né? Então, como você falou, aqui cabe a Itália, cabe a Espanha, cabe os Estados Unidos, cabe a China, cabe tudo, né? Demograficamente, socialmente, economicamente, é um país extremamente diverso. Sim. Né? E dentro dessa diversidade ainda você tem as diferentes ações que cada estado está tomando. Então, como é que você consegue transpor essas projeções, as simulações que são feitas? Claro que o vírus é o mesmo, a biologia do vírus não muda, mas o ambiente muda muito, né? E aí o pessoal fala muito da questão de aqui ser um país mais quente, aqui tem menos idosos, mas por outro lado a gente tem muita favela, tem muita pobreza. Então, quais são as características do Brasil que talvez possam ser favoráveis e que podem ser prejudiciais para a realidade que essa epidemia vai ter aqui? Perfeito. Primeiro, tomara que o clima faça essa diferença toda. Tudo aponta que existe um efeito da temperatura reduzir a transmissão do vírus, que não impede ele de ser transmitido, mas talvez dificulte o número de casos. Não dá para contar com isso. Não é alguma coisa em que qualquer governo devia se basear para decidir fechar ou não, devia se basear no pior cenário, porque a gente não sabe. Território novo, o ministro fala isso a cada reunião. Nunca houve um vírus se espalhando dessa forma, como esse vírus, como está acontecendo agora. Mas, se a temperatura fizer essa diferença, vai poupar muitas regiões do Brasil que têm menos infraestrutura, de terem problemas mais sérios como o Sudeste e o Sul vão ter. No HN1 de 2009, o estado mais afetado foi o Paraná, e foram as regiões próximas de Uruguai, Argentina, que eram mais frias. Talvez a situação seja parecida agora. A gente tem as diferenças demográficas. A população brasileira é um pouco mais nova que a população europeia, mas não é tão mais nova assim. A população mais nova mundial mesmo é africana e alguns países da Ásia. Mas a gente tem um agravante sério aqui, porque por conta da pobreza, a gente tem populações com mais índice de diabetes e de hipertensão e não acompanhadas ou não contidas, não tratadas, né? Então, são populações vulneráveis. Tuberculose também, né? Tuberculose. A pesquisadora da Fiocruz tem falado muito a respeito desse risco. Que se está sendo transmitida, é o tipo de ambiente que é propício para a transmissão da Covid. E tem o agravante que modelo epidemiológico nenhum prevê, que é como um vírus se espalha em uma favela. Isso a gente não tem modelos feitos para prever como isso acontece. A gente pode assumir que a transmissão vai ser maior, porque não tem como separar as pessoas do ambiente, então eu tenho essa opção. Né? Eu tenho o privilégio de poder mandar meu sogro e minha sogra para a casa da minha cunhada, que comporta mais 2 pessoas em casa, e eu vou ficar num quarto, minha esposa vai ficar no outro. Então, a gente consegue se dividir em casa. Numa casa que vivem 6 pessoas em 2 cômodos, não existe essa opção de isolamento. Né? Então, a gente não leva isso em conta. E não leva em conta também o volume do atendimento hospitalar que a gente pode dar conta aqui. Tem muitos epidemiologistas trabalhando aqui no Brasil para transpor esses modelos para cá. Tem algumas outras estimativas de menos casos ou de mais ações, mas o maior fator que importa em qualquer canto é o fator tempo.
é quando agir e o intervalo de tempo que a gente tem para atacar. E é curto, é muito curto em qualquer lugar, independente do clima. Mas está aberto ainda. Está aberto e, felizmente, por qualquer simulação ou por qualquer estimativa, o Brasil agiu cedo antes de chegar no número alto de mortes. Então, a gente pode ter uma subestimativa, como a Nilce apontou, a gente pode estar tateando no número de casos, pode estar subestimando o número de pessoas com Covid, mas os estados brasileiros pararam muito cedo. Em relação à Itália, em relação à Espanha, em relação aos Estados Unidos, a gente conseguiu parar muito antes. Tem como saber o efeito disso. Apesar de não ter testes aqui, o Brasil começou com um crescimento relativamente igual ao da Espanha, com o número de casos dobrando a cada 3 dias, que é o que acontece quando você tem mais de um centro epidêmico no país. Então, a Itália tem a Lombardia, o vírus dobrava lá a cada 5 dias de caso. O Brasil e a Espanha têm várias regiões atingidas, o número de casos aqui está dobrando a cada 3 dias. Se as medidas, só que a gente entrou no ciclo de infecções 2 semanas ou 3 semanas depois da Espanha. Então, a Espanha de agora é o futuro para onde o Brasil estava arrumando se não tomasse as medidas que tomou 1 semana ou 2 atrás. Se chegar em abril e a gente não tiver na situação da Espanha já, de ter leito faltando em hospital, de já ter que colocar corpo em necrotério e câmara refrigerada e ter os velhinhos morrendo em casa, é resultado da ação direta de ter parado agora, que eu espero muito que seja o caso. Tem vários pontos aí. A SARS, de verdade, era menos transmissível, ela aparentemente estava menos adaptada para circular entre humanos e infectava mais o pulmão, a parte baixa do trato respiratório, e por isso era mais difícil dela ser transmitida, mas quem chegava no estágio de estar muito doente e transmitia para muitas pessoas que eram super espalhadores. O H1N1 tem uma facilidade de circular boa. O vírus da gripe ele consegue em 2 ou 3 dias ser transmitido. A Covid parece levar 5 dias em média para que isso aconteça. Então a gripe tem o potencial de se espalhar mais rápido, mas a gripe se espalha numa população que já foi gripada, que já está relativamente imune. Então H1N1 de 2009, por exemplo, ele não infectou muitos idosos, porque os idosos já deviam ter pego uma gripe lá na década de 70, que deixou eles imunes para o H1N1 de agora. Então, o H1N1 de 2009 matou bastante gente, o CDC estima em 500 mil quem morreu no mundo entre 2009 e 2010, só que levou 1 ano e meio para isso acontecer, não afetava tanto idosos, tinha tratamento, tem um remédio para a influenza, e foi ao longo desse tempo porque muitas pessoas que ele encontrava já estavam imunes, então o vírus tinha essa dificuldade para se espalhar. A Covid mata de 10 a 20 vezes mais que um vírus da gripe comum, ela hospitaliza de 10 a 20 vezes mais pessoas do que a gripe comum, então ela satura o sistema de saúde muito rapidamente, ela pode se transmitir para 2 a 3 pessoas logo em seguida, isso é mais viral do que memes na internet, que geralmente se espalham para 2 pessoas ou menos em média, e ela consegue fazer isso em uma questão de poucos dias. Então, ela é muito mais preocupante por isso. E ela afeta idosos. Daí a grande letalidade agora. Ela, de verdade, pegou todo mundo de surpresa. Aparentemente, porque o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, que é parecido com o da SARS, tem uma afinidade maior pelas vias aéreas superiores. Então, ele replica mais no nariz, na traqueia, e ele vai estar mais presente na tosse. Tanto que está sendo um problema enorme conter o vírus por aí. Como é que a gente vai saber quando é seguro acabar com o isolamento, acabar com a quarentena? Não vai saber. O melhor que a gente faz agora é seguir com o isolamento e com a quarentena para não ter um problema muito maior, que vai estourar na nossa cara, como foi com a Itália, como foi com a Espanha, como vai ser com os Estados Unidos, que tem várias Itálias e várias Espanhas fermentando lá dentro agora, que vão estourar nas próximas 2 semanas. Eles estão prevendo mais de 100 mil mortes dentro do cenário atual, agindo como estão agindo agora para minimizar o problema. Mas não existe outro modelo mundial, como eu disse. Eu ia usar imprensa e ciência. Ciência é fazer teste. Imprensa é qualquer país que a gente conhece que está saindo disso, está saindo na base do teste. Guangdong, que foi a região que estava recebendo gente de Wuhan com o vírus na China, fez 320 mil testes para garantir que não tinha ninguém chegando infectado. E eles pegavam menos de uma pessoa em 1000 infectada, fazendo esse volume de testes. Isso que eles precisaram fazer para não ter um surto acontecendo numa outra cidade que não era onde estava o foco. A Coreia do Sul faz 10 mil testes por dia, 15 mil testes por dia, algo assim. Ela, numa semana, faz mais testes do que os Estados Unidos tinha feito até o começo do mês. Singapura
Está saindo agora, está se abrindo economicamente de novo, reativando as coisas. Fez muito teste para saber que esse era o momento. Hong Kong está reabrindo agora. Fez muito teste para saber que esse era o momento e já está pegando outra onda do vírus crescendo. Era isso que eu ia te perguntar, Átila. A China também está prevendo que vai começar a segunda onda. O Japão, que tinha relaxado as medidas, também está reativando as precauções. Que segunda onda é essa? Não está muito cedo para haver uma segunda onda de Covid? É um vírus que é muito rápido, esse que é o grande problema. Dentro da gripe, ninguém é imune. Aliás, dentro da gripe, muita gente é imune, o vírus tem dificuldade para circular porque ele vai encontrar pessoas que ele não infecta e pessoas que não vão ter sintomas. Todo mundo pode pegar Covid. Todo mundo. Ninguém foi exposto a isso antes. Tem 50 mil pessoas recuperadas no mundo agora que não vão pegar. O resto pode. Então, é muito rápido para o vírus voltar a crescer logo em seguida. Muita gente está propondo modelos para sair do isolamento, mas tudo indica que isolamento horizontal, com todo mundo em casa, é a melhor saída, porque eu só teria como fazer qualquer outra chance que mal foi proposta com testes. Então, na ausência de teste, tem que ser o isolamento vertical. E o momento de sair... é o isolamento horizontal e para sair disso é na base do teste. E sabendo que os casos vão voltar a crescer. Então, o que os países que já estão saindo da situação, os que primeiro pararam, que são os que já estão se recuperando primeiro, Eslovênia, Hong Kong, Singapura, já estão vendo os casos aumentarem. E estão começando a trabalhar num modelo em que eles vão fechar por um tempo, abrir por um tempo, fechar por um tempo, abrir por um tempo, até a gente poder ter uma vacina. Porque assim eles não param a economia, mas também não deixam os casos explodirem. É possível prever o que vai acontecer quando esse vírus chegar com força nas comunidades mais carentes do Brasil? Se ele chegar com força, eu espero que não chegue, a gente pode ter cenários muito diferentes. Eu vou pegar um outro desastre natural para fazer uma comparação. Terremoto. Vou pegar alguma coisa menos previsível ainda, que não dá para antever acontecendo assim. 2010 teve um terremoto de escala 7 no Haiti, que é um país que tem toda uma exploração histórica, tem uma série de problemas, passa por uma miséria que é fruto hoje de muita história de exploração, que com o terremoto de escala 7, de uma população de 10 milhões, perdeu entre 100 e 200 mil habitantes. Entre quem morreu com terremoto, quem morreu de cólera depois e perdeu por outras coisas. Foi entre 1 e 1,5% da população do país que morreu. No mesmo ano, o Chile teve um terremoto de escala 8,8, e a escala Richter, ela multiplica por 10 cada vez que o número sobe, então foi quase 100 vezes pior do que o do Haiti, e morreram menos de 1.000 chilenos. E esse terremoto aconteceu do lado de Santiago. 1.000 chilenos de uma população de 17 milhões de habitantes. Então, a proporção de mortes, apesar de ser um terremoto 100 vezes pior no Chile, a proporção da população que morreu no Chile foi 300 vezes menor. Tá? E isso é o grau que preparo, ação humana, infraestrutura, planejamento conseguem proteger vidas humanas hoje. Quando a gente cita uma simulação para falar que, olha, pode morrer 1 milhão de pessoas ou pode morrer 10 mil, parece inconcebível essa diferença de tamanho, mas se você pegar o caso do terremoto entre Chile e Haiti, essa é a diferença de escala tranquilamente. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente pode escolher o nosso caminho. A gente está no começo da reta agora, a gente está vendo o número de casos subindo e cada ação que a gente toma agora joga essa reta para um cenário mais próximo do Chile, mais longe do Haiti. A gente não está numa roleta aqui, em que a gente não sabe onde o número vai cair. Ele é imprevisível, mas cada trabalho nosso vai jogar a gente numa direção mais do Chile. Especialmente nas favelas, especialmente onde tem a população mais pobre, que não tem condições de ficar sem trabalhar e não é achando que vai voltar para a economia de janeiro, porque aquela economia não existe mais. Vai ser numa nova economia, vai ser com uma outra fonte de renda, com uma outra forma de trabalho, que essas pessoas vão se sustentar, para não precisarem se expor ao vírus, como sendo as pessoas mais vulneráveis que são, que vai dar para a gente essa diferença. Mas em 2021 a gente não pode olhar para trás e falar, nossa, que desastre que aconteceu. A gente tem que olhar para trás e falar, nossa, que caminho que nós tomamos como sociedade. Você vê dos decisores respostas que não necessariamente são as mais reais, mas que talvez sejam as mais propícias para o momento. Então, por exemplo, o Trump foi lá e falou, vamos parar os Estados Unidos até o fim de abril, para a gente poder ter entre 100 e 200 mil mortos só. O modelo que ele usa assume que para isso acontecer o país tem que parar até maio, na verdade, se não mais para frente. Tá? Então ele está falando agora que eles vão parar para abril. Qualquer um que quiser, que não acredita em mim, fica à vontade para conferir se eles vão acabar estendendo isso para maio ou não. Para o cenário que ele promete acontecer, vão ter que. Então eu não sei dizer se o que o ministro está falando é o que se espera ou é o que é mais praticável falar nessa hora. Se, quando chegar em junho, a gente tiver teste e tiver equipamento de proteção para profissionais de saúde e provavelmente máscara para as pessoas,
nas ruas, talvez a gente consiga chegar nesse cenário. Porque esse é um outro ponto. O que a gente está aprendendo agora, isso é completamente novo com a Covid, é que os países que usam mais máscaras culturalmente, Japão, Singapura, Hong Kong e a China, são os países que estão conseguindo ter um nível de convivência social mais próximo do normal por conta disso. Da maneira como a gente está aqui no Brasil, isso é impensável, porque qualquer máscara aqui agora tem que ir para médica, para médico, para enfermeiro, para enfermeira, que é quem está se expondo mais ao vírus. Mas num futuro em que a gente se adequou, se preparou e caminhou para isso, talvez com teste, equipamento, a gente consiga sair fim de maio, começo de junho, julho, sabendo que os casos podem voltar por causa do frio, mas tendo as máscaras para retardarem quando os casos voltam e tendo os testes para saber que os casos estão voltando. Alertas não faltaram, faltaram ações. Então, quem trabalha com epidemiologia já fala que a gente pode ter pandemias sérias. Essa não é uma pandemia séria pelo pior cenário. A pandemia do pior cenário... Fala isso, pelo amor de Deus. Não, eu torço para que isso seja um preparo para a gente para uma situação pior, que é possível, porque um vírus que se espalha como o vírus da gripe, que é de 2 em 3 dias e não de 5 em 5, como é a Covid, e um vírus que tem uma letalidade como foi a da SARS, em 2003, que é de 10%, ele faria um cenário do que a gente está vendo agora acontecendo em um mês, sem tempo de preparo nenhum e lotando hospitais muito mais cedo. Isso é uma possibilidade concreta. Existem vírus que fazem isso. O vírus da gripe aviária pode fazer isso. Por isso que se monitora ele tanto. O que a gente não ouve falar normalmente é porque esse monitoramento está acontecendo pré-exposição. Então, todo ano, algum país tem que matar não sei quantos milhões de galinhas, ou porcos, ou gansos, ou patos, justamente porque apareceu um vírus novo desses perigosos. O mundo monitora isso. Mas certas atitudes precisam de uma força política maior. Então, o Oriente Médio, a Arábia Saudita não parou de criar camelo, apesar de ter a MERS, apesar de todo mundo avisar isso. O mundo inteiro sabe da MERS desde 2013, desde 2012, sabe há 8 anos da MERS, não preparou vacina até agora. E parte do esforço de vacina hoje em dia para a Covid é o uso que a MERS já fez. Desde a SARS a gente avisa que isso pode acontecer e a China não fechou os mercados agora fechou, agora eles pararam de vez, mas desde então se avisa. Então, assim, aviso não faltou, faltou disposição política para preparo. O que motivou a minha live do dia 20, o que motivou todo o alarde que eu fiz, foi o tempo que a gente tem, que é quase nulo, para poder agir agora. Então, assim, acaba a chance de uma vacina ou de um remédio factível. Tem uma série de remédios sendo testados e tentados, mas se o pior do surto vai acontecer em 2 ou 3 meses, mesmo que a gente achasse hoje a droga perfeita para curar a Covid, o que não se encontrou ainda, mas está todo mundo tentando, não existe mão de obra no mundo para produzir e distribuir isso para cada ser humano no próximo mês e meio ou 2, que é o que a gente precisa. Né? Mesmo se a gente conseguisse... Não, a gente nem trabalha só com esse prazo, a gente tem que entender que não há um prazo, né? Não há uma definição. Eu estou dizendo, melhor dos cenários, assim, nem factível é. Vacina, se a gente conseguisse desenvolver uma vacina como a humanidade nunca viu em 1 ano e meio, são meses que a gente tem de resposta. Então, quando eu digo que o mundo que a gente conhece acabou, é porque até ter uma vacina... mesmo que o comércio reabrisse hoje, eu não me sinto à vontade de voltar para o comércio. Como eu disse, eu estou com meu sogro fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. A última coisa que eu quero é expor ele a alguma coisa. Então, eu já não voltaria para um restaurante aberto hoje em dia, já não voltaria a frequentar um cinema, um jogo de futebol, qualquer coisa assim, com medo de um contágio de passar para ele. Então, mesmo que o comércio voltasse a reabrir hoje, ele não pode ser o mesmo comércio que a gente tinha antes. A demanda de produção e consumo das pessoas vai mudar daqui para frente. A gente não tem mais como frequentar grandes multidões tão cedo até ter uma vacina. Se a gente for tomar a saída dos países asiáticos, todo mundo vai ter que usar máscara por uns bons meses daí para frente. Então, as próprias indústrias já tinham que estar se adequando para produzir esse tipo de equipamento de proteção. Para a equipe médica, essencialmente agora, que tem uma demanda insana e está todo mundo tentando comprar da China, que não consegue fornecer para o mundo inteiro na demanda de agora. E, quer dizer, não tem como retomar a economia que existia antes. A gente tinha que estar se preparando, sim, para uma economia nova, onde as pessoas não vão conseguir conviver tanto, se aglomerar tanto e vão ter que trabalhar remotamente. Você dizia que o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era. E as pessoas estão em casa, estão fazendo aí um exercício de resiliência e de empatia, muito na expectativa de quando as suas vidas vão voltar a ser o que elas eram antes. Crianças que não estão indo à escola, a gente que não está vendo os pais mais velhos, como a Nilce falou. Que tipo de
relações interpessoais você espera desse mundo pós-coronavírus? A gente vai ser mais frio, a gente vai ser menos caloroso, menos afetuoso? Eu espero o contrário, na verdade. Eu não quero dizer que o mundo que a gente vivia nunca mais vai voltar, mas não é para ele que a gente vai voltar. Então, pelo menos não de imediato. Nem depois, eu acho. Porque, assim, de imediato a gente não vai poder voltar porque até ter uma vacina e está todo mundo protegido, ou se sacrifica todos 15% dos idosos do mundo, que eu não acho concebível, ou a gente vai ter que tomar precauções e manter todo mundo bem até chegar num ponto em que tenha vacina. Mas, nesse meio tempo, as pessoas vão mudar, né? Hoje tem pais e mães convivendo muito mais com os filhos em casa, coisa que 70 anos não se faz no país. Geralmente eram outras pessoas que cuidavam dos filhos enquanto os pais trabalham, aqui no Brasil e até em outros lugares. Eu renovei o contato com todo mundo, porque agora quero saber se meus pais estão bem, quero saber se meus sogros estão bem, quero saber como é que está a família. A gente tem que manter esse contato para saber que está todo mundo bem. Mas é um contato virtual, remoto. Sim, mas mesmo virtual, é uma constância de conversa muito maior do que se tinha antes, enquanto estava todo mundo com a cara enfiada no trabalho. Tem um monte de gente descobrindo que o trabalho pode ser feito remotamente e que podia estar trabalhando de casa. Involuntariamente, as escolas estão experimentando com o ensino à distância, que talvez seja mais adotado daqui para frente com as pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai dar um outro valor para festas, para churrascos, para grandes reuniões quando sair daqui. Eu espero que a gente renove a confiança na ciência e na mídia, que era uma coisa que estava sendo jogada fora e dada como garantida por muito tempo, e agora a gente está descobrindo a real importância disso. Mas entre as pessoas também, acho que a gente está tendo que renovar esses laços e ver. Eu preciso saber se meus vizinhos estão bem, porque se eles estiverem com Covid ou se acontecer alguma coisa, eu estou no mesmo prédio, eu convivo com a mesma coisa. A gente está convivendo com um problema que era uma doença respiratória de alguém do interior da China, que chegou aqui nesse tempo. Então, a gente vai ter que trazer as vidas mais para juntos, sim, daqui para frente. Vai ser um mundo diferente, mas vai ser um mundo mais unido, eu acho. Acho que vão ter dois lados. Tem o lado de quem não aceita que a realidade mudou ainda. Isso é um impulso normal de todo mundo. Então, o primeiro impulso que eu tive quando eu vi os estudos projetando o tempo que a gente tinha, o que isso ia provocar, foi uma sensação de luto, de perda. De perda da minha liberdade, de perda do que eu tinha. Eu literalmente cheguei para minha esposa e falei, bom, a gente tem mais algumas semanas de vida normal pela frente e tudo vai virar de ponta cabeça depois. E em 2 semanas a gente está na situação que a gente está agora. Então tem uma sensação de perda mesmo. Tem as pessoas quererem voltar para o que tinha antes, e isso tende a acontecer mais dentro de um movimento conservador, por exemplo, que se movimenta por trazer as pessoas para um passado que era melhor ou que tinha mais coisas. E a gente tem um histórico de pelo menos alguns anos aí, de negação da ciência, dos fatos, de verdade, com outras narrativas. O que acontece é que a gente nunca teve uma narrativa sendo confrontada tão rápido com a realidade. Então, por exemplo, a Vera falou do aquecimento global. Quem nega o aquecimento global vai ver esses efeitos acontecerem daqui a 20 ou 30 anos. Quem vai ser afetado não são as mesmas pessoas que estão negando agora, que vão ver isso acontecer depois. E quem nega uma vacina de sarampo e não vacina os filhos, vai causar um surto de sarampo 10 anos depois, quando essas crianças estiverem na escola, 20 anos depois, quando elas estiverem na faculdade. A gente não vê a consequência direta do que faz. Com a Covid, não. A consequência vem em 2 semanas, 1 mês. Quem está negando a verdade agora, eu só tenho que sentar e esperar. Porque o que essas pessoas estão falando vai mudar daqui a 2 ou 3 semanas. A mesma coisa vale para os líderes. Mas elas causam um mal coletivo também. A mesma questão do movimento antivacina, né? Se elas não se isolam, não se protegem, elas estão ajudando a propagar o surto também. São 2 braços que a gente precisa ter nesse momento. Tem que ter o braço de infraestrutura, e esse braço o Brasil está tendo de sobra, de parar comércio, de parar o movimento das pessoas, construir hospital de campanha, construir mais leito, trazer equipamento, trazer teste. Isso, cada pronunciamento do ministro, a gente vê mais dessa infraestrutura se concretizando. É exemplar o que o Brasil está fazendo nessa direção. E a gente tem que ter as figuras públicas que vão comunicar para as pessoas por que elas têm que ficar em casa. Se a gente vai passar 2 meses parado, tem que ter alguém explicando por que isso é importante. E isso vai fazer falta se não for feito. Eu não consigo encarar ela como algo que é o que está acontecendo de verdade. Porque sem testes a gente não tem como saber em momento real o que se passa. A gente só tem como ver o reflexo na diminuição de internações. E isso vai se manifestar em 2 semanas. Então, os estados pararam semana passada, o estado de São Paulo parou no fim de semana passado. Qualquer efeito disso a gente só vai ver no começo de abril, um pouco mais para frente. Espero que a gente veja esse efeito, mas até agora o que a gente pode estar vendo é, na verdade, falta de testes. Já foi noticiado que
O Adolfo Lutz, que é o centro que faz testes em São Paulo, está com 10, 14 mil testes já atrasados, esperando para serem feitos para confirmar os casos. Então, acredito que não. Acho que a gente vai ter um cenário mais real a partir dessa semana, quando chegarem os testes que o ministro da Saúde prometeu para o Brasil, que ele comprou e está trazendo para cá. Esses testes rápidos vão trazer essa resposta. Vão trazer essa resposta. De quantos casos a gente tem e daí para frente, quantos casos novos acontecem por dia e o que a gente está vendo. É como Nova York. Nova York foi de 2, 3 mil casos registrados, porque eles estavam vendo internação, para de repente 60 mil casos, porque eles começaram a testar as pessoas. Mariana? Desculpa, Ati. Eu ia falar, a gente não está no ponto de Nova York ainda, porque o surto lá é mais antigo, mas a gente vai saber o quão distante ou não com o teste. Eu aposto, porque eu sou otimista, porque eu quero ser otimista, nesse cenário mais baixo. Na verdade, não pela extensão das medidas, mas pelo quão precoce elas foram. A maioria dos outros lugares já estavam com mais mortes, já estavam com mais casos, independente de subnotificação, coisa assim, porque eu acredito que isso seja universal, tirando Coreia do Sul, Singapura e outros lugares mais bem preparados, mas as medidas aqui foram adotadas muito antes. Esse mesmo estudo aponta que o momento ideal para se tomar essas medidas é antes de uma certa densidade de mortes por 1.000 habitantes, que é o nosso caso, e ele renova o que eles acham que é efetivo com outras medidas que podem achatar a curva. Então, eles falaram em fechamento de escola, isolamento dos idosos, teste e quarentena das pessoas, e eu espero que a gente consiga implementar isso quanto antes. Então, o que esse estudo me trouxe de muita esperança é isso. Ele dá um limiar de onde a parada deve acontecer, que a gente fez antes, então a gente entrou cedo nisso, e ele dá várias medidas as quais a gente já tomou. Eu acho que o melhor cenário que a gente pode ter é chegarem os testes aqui, equipamento de proteção, tanto para profissional de saúde quanto mais para frente, socialmente a gente poder usar para poder ver isso. Mas eu ainda acho que a gente está dentro da possibilidade de pegar essa saída de menos mortes. Nilce, a última pergunta do bloco, a gente tem um pouco mais de 2 minutos. Rapidinho. Ainda falando sobre o negacionismo, né, da ciência, o governo federal, o presidente, insiste em falar em isolamento vertical. Eu queria, Átila, que você passasse um panorama da diferença desses isolamentos, né, do horizontal, que é adotado onde dá certo, e dessa proposta do vertical e no que ele se baseia, na verdade. Certo. Tem um grande problema aí que é a proposta do isolamento vertical, ela até agora não foi formalizada. Isso foi opinião publicada em jornais ou em mídia, o que não é um problema, mas não é um estudo no qual dá para se basear. O que a gente está falando do Imperial College são estimativas com números, condições, limiares que a gente tem que ter para garantir que está tudo funcionando. E a proposta de isolamento vertical, que é se isolar só a camada mais vulnerável da população, não é uma proposta formalizada. Então, eu não acho que cabe nem discutir ela, porque ela não é uma proposta científica. Quando ela for, a gente pode ver quais são as condições. Se ela virar uma teoria científica, uma proposta que pode ser estudada e testada, ela com certeza depende de teste, para saber quem está sendo isolado e se está funcionando. Se a gente não tem teste, isso não devia estar nem no radar daqui para frente. E também não tem nenhum plano político para se isolar idosos numa situação como a do Brasil, em que eles vivem nessa situação com outras pessoas. Né? Eu não tenho condições, meus sogros estão em casa. Eu não tenho como fazer isolamento vertical, eu não vou voltar a trabalhar na rua até ter alguma outra forma de proteção. Sobre o número de casos na China, eles podem até ter escondido casos. A China não é um país mais aberto em relação ao que se passa lá dentro. Os mais fechados, inclusive. E o Ocidente tem uma desconfiança enorme. Mas tem medidas que a gente pode ter. Por exemplo, viajantes com vírus. Por que a gente sabe que o Irã tem mais casos do que eles reportam? Porque muitas pessoas do Irã viajaram para fora com o vírus. Com base nos viajantes infectados, se estimou que no começo de fevereiro, quando eles falaram que tinham 1.000 casos, eles já tinham provavelmente mais de 20 mil, já podem estar chegando a 500 mil de casos. Mas eles não dão esses números. Só que pelas pessoas de fora que a gente detecta chegando com ele, tem como saber. Se tivesse um foco de doença fora de Wuhan, se tivessem mais casos, a gente teria como ver pela assinatura do vírus, que a China não tem como controlar, que o vírus estava vindo de outro lugar. Então, esse tipo de teoria fica difícil de seguir. E os inspetores da OMS e cientistas que foram para lá falam que o cenário é esse que eles pintam, tanto em número de casos como em como a resposta aconteceu e outras coisas. Eles com certeza tentaram abafar o negócio. O prefeito de Wuhan teve que pedir desculpa por tentar silenciar o médico que morreu depois. Então,
E isso bate com o histórico que eles já têm de terem tentado abafar a SARS por 3 meses antes, ou mais tempo até. Mas eu não colocaria isso como... claro, tem peculiaridades da China ser um Estado autoritário e outras coisas, mas em termos de tempo de resposta e responsabilidade, eu ainda acredito que eles agiram mais cedo do que quase qualquer país agiu, tanto que todos os outros países do mundo sabiam que o vírus estava vindo e nenhum deles conseguiu conter o vírus como a China conteve. Acho que só a Coreia do Sul, que estava tão bem preparada quanto. Sobre chamar de vírus chinês, a própria OMS recomenda que não se use esse tipo de estigma, porque é isso que faz uma cidade tentar abafar os casos. É não querer ter um nome depois de vírus de Wuhan ou vírus daquele lugar. Quando a gente faz isso, a gente está incentivando a próxima cidade a abafar os casos também, porque eles não vão querer receber esses nomes. E também é ruim estigmatizar. Eu não quero que aqui no Brasil ele seja conhecido como o vírus de quem viaja, como o vírus de Brasília, que são as pessoas que trouxeram o vírus para cá. Eu não quero esse estigma nas pessoas, eu não quero esse estigma internacional. Tudo uma questão de tempo, que é o que eu falei que é o mais urgente. A gente tem 2 ou 3 meses para isso acontecer. Então, embora seja nos idosos que a letalidade seja alta, mesmo entre os mais novos, o índice de hospitalização é muito alto. E alguém com 30 anos com diabetes ou com hipertensão entra num risco de morte muito mais alto e não é alguém que numa vida normal era descartável, como se trata às vezes, o idoso vai morrer, mas ele já ia morrer esse ano mesmo. Isso às vezes é dado como um sacrifício necessário, né? Mas alguém com 30 anos com hipertensão não vai morrer esse ano, não tem por que morrer. Todo mundo aí estaria se expondo, mesmo crianças com leucemia, crianças que fizeram transplante de órgãos, crianças que têm asma, uma série de problemas respiratórios, são vulneráveis e têm grande chance de morrer, sim, se pegarem a Covid, ou pelo menos mais chance do que com uma gripe normal. Então, é um risco grande para várias parcelas da população, não só os grupos de risco clássicos, que são os idosos. O intervalo de tempo em que isso acontece é muito curto, e essas pessoas têm que ser hospitalizadas do mesmo jeito. A gente tem pessoas de 20, 30, 40 anos sendo hospitalizadas no mundo inteiro. Então, a chance dessas pessoas morrerem é menor, mas a necessidade delas serem hospitalizadas ainda é alta, chega a 20%. E aí vem um outro problema, porque se você tem alguém de 30, 40 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e alguém de 70 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e os dois precisam do mesmo respirador, quem vai ter a prioridade? O protocolo médico internacional a prioridade é de quem tem mais anos de qualidade de vida. É de quem vai viver mais tempo e tem mais chance de se recuperar do tratamento. Então, a saída mais ética internacionalmente decidida é que na falta de leito hospitalar, se uma pessoa tem que ocupar e você tem 2, a pessoa mais nova e tem mais chance de recuperação é quem entra. Já é uma escolha que a Espanha está tendo que fazer, já é uma escolha que a Itália teve que fazer. São 2 países onde os mais novos que não vão morrer, quando são hospitalizados, estão tomando o leito de um idoso que vai morrer. Então, mesmo expondo eles agora, se a gente tivesse uma infraestrutura hospitalar para atender todo mundo, até seria conversa. Como não tem, como a infraestrutura hospitalar é 50, 30 vezes menor do que a demanda pode ser se todo mundo pegar, e esse é o grande trunfo do estudo que fez a Inglaterra mudar de direção, é porque eles viram que o sistema hospitalar deles não ia dar conta disso. Para você não obrigar os médicos a fazerem esse tipo de escolha, o melhor que você faz é manter todo mundo em casa. E sim, nós vivemos num mundo mais conectado, mais urbanizado, mais empilhado e tumultuado, com mais convivência com animais silvestres, com mais degradação ambiental, com mais pessoas vulneráveis que fizeram transplante, outros tipos de tratamentos médicos, com mais pessoas empilhadas em prisões, em favelas. Então, vulnerabilidades abundam. Por isso, quase toda nova doença que circulou é justamente uma nova... Aliás, quase toda doença infecciosa que aparece é uma nova doença que saltou para humanos, como Zika, como dengue, como a febre amarela saltando de novo para pessoas, como é a Covid, como podem ser várias outras. Então, sim, nós criamos condições de vida modernas que transmitem os vírus. HIV não tinha como ser transmitido antes de ter centros urbanos, uso de drogas injetáveis e outros hábitos. Hepatite C também, hepatite B e uma série de outras viroses recentes e doenças bacterianas. Sim, e tem potencial para novas virem, tem potencial para outras, inclusive piores. A gripe aviária é uma dessas que a gente teme muito, porque ela seria um problema mais seríssimo se acontecesse, e já dá para ver que a gente estava despreparado para uma gripe dessas. Eu realmente espero que uma das lições mais fortes seja essa, inclusive, né? A Coreia do Sul, Singapura são os países que estão agindo mais bem agora, porque já tinham tido um contato com uma doença dessas antes. Eu espero que isso ensine para a gente, porque vulnerabilidades a gente está tendo cada vez mais. A questão dos viajantes, né? Você falou, vamos culpar os
os viajantes. Você imagina que a gente vai viver num mundo muito mais transformado em aldeia de novo, apesar dele ser, hoje em dia, ultra conectado pela tecnologia, pelas soluções que têm de ser globais, pelas experiências de outros países, ou que a gente vai poder voltar a circular livremente pelo mundo num espaço de tempo razoável? Eu vou dar como espaço de tempo razoável daqui para o fim do ano. Daqui para o fim do ano eu acho muito difícil de a gente voltar a ter circulação de pessoas como a gente via antes. As companhias aéreas todas estão tendo que se preparar para um cenário de que poucos voos vão acontecer dentro de um futuro próximo. Porque nenhum país quer uma reintrodução do vírus e quer um foco novo da doença começando. Então, pelo menos, no futuro próximo, a gente vai ter circulação restrita, sim. E nesse sentido, a gente deveria ter coibido a realização do carnaval nos termos em que a gente viu, com aquela quantidade de gente, e a gente deveria ter quarentenado quem foi para a Itália, quem foi para a Europa no carnaval? Dentro do que o Brasil estava testando e monitorando, não se tinha casos no Brasil até o carnaval. Pode ser que já tinha gente infectada aqui, foi um erro e a gente vai reconstruir depois, mas dentro do que os agentes de saúde podiam testar e acompanhar e tomar as decisões deles, não se tinha casos no Brasil. Sobre parar e quarentenar todo mundo não é factível no fim das contas. Tanto que a gente estava preocupado com pessoas vindo da China com o vírus e quem trouxe o vírus para cá veio da Itália e veio dos Estados Unidos depois. Em muito pouco tempo os Estados Unidos virou outro foco. Inclusive é uma coisa que eu não sei se o Brasil ainda permite a ida e vinda de pessoas dos Estados Unidos, acho que era um dos únicos países que a gente não tinha restrito, mas já demorou para fazer isso porque é um foco, é o epicentro da Covid inclusive hoje. De brasileiros em outros países, você acha que a gente tem de restringir? Não, esses não, porque se a gente restringe o movimento dessas pessoas, elas vão fazer esse movimento de uma forma que a gente não tem como acompanhar. Isso o mundo inteiro já aprendeu. Se, por exemplo, a gente virasse e falasse, no começo da Covid, ninguém pode vir da China para o Brasil. Não vem brasileiros da China, ou não vem brasileiros da Itália para o Brasil. Tudo bem, quem está na Itália ia viajar para a Espanha, ia viajar para a França, ia viajar para a Inglaterra e vir de lá. Então é meio impraticável conter isso. Agora tem que ter esse cuidado. Traz, quarentena quem chegou, monitora. Com transmissão local aqui talvez nem faça tanta diferença, mas para um futuro provavelmente é o caso. A projeção, de novo, quem fez foi o Imperial College, foi o estudo deles, eu reproduzi. Eu não vi até agora nenhuma projeção deles para prazo das coisas, porque a situação não está resolvida até aqui. Uma coisa é clara, a situação da China ninguém tem, ninguém mais vai ter, porque isso teria que ter sido adotado com esse sistema autoritário super coercivo muito cedo, e nenhum país tem infraestrutura para fazer isso até aqui. Então, hoje, não tem como nenhum país ter o que a China teve. Parar agora por 3 meses só e retomar. Alguns países se mobilizaram de outras formas antes, como é o caso da Eslovênia, como é o caso de Singapura, Hong Kong. E, para nossa vantagem, nós temos uma máquina do tempo aqui. Porque por poucas viagens e por estar tão longe da China, o surto demorou para acontecer no Brasil. Então, o que eu posso falar para qualquer governante, para qualquer líder, para qualquer pessoa é dar um telefonema para a Itália, para os Estados Unidos, para qualquer outro canto para perguntar o que está acontecendo lá. Você quer saber se devia parar ou não? Liga para o governador de Nova York, pergunta o que ele está achando de ter que comprar respirador manual para botar 5 pessoas para manter alguém vivo apertando aquilo não sei quantas vezes por minuto para a pessoa poder respirar, porque ele não vai ter respirador automático para todas as pessoas. A gente tem essa viagem no tempo. O melhor cenário que a gente pode ver agora é o que Hong Kong está passando, é o que Singapura está passando, que caminha para ser uma alternância entre períodos fechados e períodos abertos. A gente está numa fase agora em que modelos econômicos ou modelos de saída vão ser propostos, a gente tem como avaliar, e a gente vai depender de teste para executar isso. Mas eu acho que um bom cenário, se as medidas agora foram suficientes e se a gente tomar medidas que caminham nessa direção, é que a gente possa, daqui para o fim do ano, começar a alternar entre libera as pessoas um pouco para todo mundo respirar e tomar sol e tranca de novo quando o vírus volta a subir.